O sistema político português, conduzido por dois partidos durante 52 anos neste momento, é um sistema político que se tem baseado principalmente na corrupção de ambos os lados, mas principalmente no lado do Partido Socialista, mas não é como se o Partido Social Democrata fosse alheio ao desperdício de dinheiros públicos, ao desrespeito dos dinheiros públicos e também à promiscuidade entre o setor público e o privado e aos aproveitamentos que existem de terem os dinheiros públicos nas mãos. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos que o Governo pagou quase 20 mil euros do dinheiro dos nossos impostos por 1h15 de debate seguindo de um cocktail que invoca a exceção legal destinada a serviços sociais. E, portanto, vamos ver exatamente o que é que foi utilizado, como é que foram utilizados 20 mil euros, e é como eu vos digo, há pessoas que dizem, bom, mas o que é que são 20 mil euros no orçamento de Estado, que são milhares de milhões de euros? E eu acho que as pessoas não percebem que se calhar deveriam olhar para o orçamento de Estado e para os dinheiros públicos mais ou menos como um barco. Por todos os pequenos buracos que vocês lá fazem, vai entrando água e depois o barco afunda. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, o Governo paga quase 20 mil euros por 1h15 de debate seguido de um cocktail e invoca exceção legal destinada a serviços sociais. E tem, a Secretaria-Geral do Governo contratou a agência de comunicação fundada por João Líbano Monteiro por ajuste direto para a organização de um encontro de apenas uma tarde dedicado à complementaridade entre fundos europeus recorrendo para o efeito a uma exceção do Código de Contratos Públicos destinada à aquisição de serviços sociais e de outros serviços específicos, mas nada houve ali de serviços sociais, excepto se chegar ao ponto de considerar que um networking cocktail tem uma componente social, embora contexto distinto do invocado no artigo 6º-A do Código dos Contratos Públicos. Um montante do contrato à agência de comunicação JLM Associados, que entretanto foi adquirida pela sueca Creab, embora João Líbano Monteiro se tenha mantido na gestão, ficou nos quase 20 mil euros, precisamente 100 euros abaixo da barreira dos 20 mil, que exigiria procedimentos concorrenciais mais exigentes. E, portanto, basicamente, fazem estes limites e isto era o que eu dizia da questão da contratação pública, meus amigos. Isto foi avisado. Quer dizer, ainda não entrou em vigor e não sei se vai passar, vai depender do PS, mas com toda a probabilidade passa. Não me lembro em que fase é que está o processo. Mas falava-se há um tempo atrás. Bom, vamos retirar o visto prévio do Tribunal de Contas porque, número 1, esse visto prévio é na maioria das vezes aprovado e, portanto, é atribuído esse visto prévio na 90% dos casos ou 95% dos casos e, portanto, não precisamos dele e, na verdade, não precisamos desse escrutínio porque o Tribunal de Contas tem outros mecanismos de escrutínio. E o que é que eu vos disse na altura? Quando se coloca esse valor, que acho que era os 10 milhões de euros, como o valor mínimo para que se exija o visto prévio do Tribunal de Contas, o que acontece de forma rápida, não sei se eram 10, se eram 20, se que era, uma coisa assim do género, mas acho que eram 10 milhões de euros e, portanto, só contratos a partir de 10 milhões de euros é que precisam do visto prévio do Tribunal de Contas, era basicamente esta a medida, entre outras coisas. E o que é que eu vos disse na altura? Se o Governo quiser fazer um contrato público de 30 milhões de euros sem o visto prévio, ele pode simplesmente dividir o contrato em 3, pagar 9 milhões por um, 9 milhões por outro, se o contrato for em 20 milhões o preço, 9 milhões por um, 9 milhões por outro, 2 milhões pelo terceiro e estão feitos 3 contratos públicos sem o visto prévio do Tribunal de Contas, que por acaso de não saberem, tem literalmente a função do escrutínio dos contratos públicos. E portanto isto é uma paródia. Quando falam da reforma do Estado, ai não, nós precisamos de acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas para que o Estado seja verdadeiramente eficiente. Vocês não precisam de diminuir o tamanho do Estado, não precisam de reduzir o número de funcionários públicos, não precisam de reduzir a carga fiscal, etc. Não, precisam verdadeiramente é de retirar a necessidade de vistos prévios do Tribunal de Contas. Isto é uma brincadeira, isto são pessoas a gozar connosco. E aqui, como fizeram aqui, em que são precisos procedimentos concorrenciais mais exigentes a partir dos 20 mil euros, eles fizeram um contrato público de 19.900. Mas alguém tem dúvidas que é isto que vão fazer do ponto de vista dos contratos públicos em relação à questão do visto prévio? Mas alguém tem dúvidas? Isto estava bom de ver, caramba. Estas pessoas, quer dizer, às vezes parece que comemos todos gelados com a testa. Eu avisei disto no vídeo. E isto foi feito agora, será feito se for aprovado com o PS com valores muito mais elevados. Devido às normas invocadas, o contrato
contrato não foi reduzido a escrito, mas sabe-se que se destinou ao pagamento de uma simples mesa redonda na tarde do passado dia 13, na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, nas ruas das Portas de Santo Antão, em Lisboa, e consistiu apenas numa breve intervenção de 15 minutos de David Menin, o técnico da Direção-Geral das Migrações e dos Assuntos Internos da Comissão Europeia, à qual se seguiu uma simples mesa redonda com representantes de vários programas de financiamento europeus e nacionais. Sabem o que é que vocês poderiam ter aproveitado esta hora e um quarto para dizer aos portugueses? Era uma boa ideia dizer o seguinte: a União Europeia encheu-nos de dinheiro durante muito tempo que nos tornou subsidiodependentes. Brevemente, vamos deixar de receber dinheiro como recebíamos anteriormente. Entre 2014 e 2020, os fundos europeus tiveram a composição de 90% do investimento público português. Ou seja, trocado por miúdos, 9 a cada 10 euros que se gastou em investimento público entre 2016 e 2020 foi, ou 2014 e 2020, já não estou certo, mas acho que o intervalo é de 6 anos, portanto será 2014, foi dinheiro gasto em investimento público. Apenas 1 euro a cada 10 era investimento público entre esse tempo. E, portanto, o Luís Montenegro se calhar poderia dizer o seguinte: bom, vamos deixar de ter fundos europeus. A máquina do Estado corresponde a mais de 50% do PIB português, se não me falha a memória. Posso estar enganado. Estou a falar de todas as despesas que há no Orçamento de Estado. Saúde, educação, o que quer que seja. Acho que corresponde... Já não tenho os dados atualizados, isto eram dados antigos, mas acho que corresponde a mais de 50% ou perto de 50%. E, portanto, temos uma máquina estatal absurda. Vamos deixar de receber 9 a cada 9 dos 10 euros que gastávamos em investimento público. O que é que vamos fazer daqui para a frente? Isto era boa ideia, abordar esta discussão, que é chata do ponto de vista eleitoral. Eu sei, é aborrecido. Temos que falar do buraco no Sistema Nacional de Pensões. Temos que falar sobre isso. Eu bem sei que é chato também para o governo e não querem. Mas preferem andar a fazer estas mesas sobre, bom, os fundos europeus e tal. Vamos deixar de os receber. Não sei se já acordaram para a vida, mas... E deixar de receber esses fundos só vai dar mais força ao meu argumento, pessoalmente, que vale o que vale. Não é como se a minha opinião fosse super relevante, mas que temos que sair da União Europeia. Mas enfim, isso é uma conversa para quando começarmos a sentir os efeitos práticos de não ter fundos europeus. Participaram na mesa redonda Joana Gonçalves Prosec, igualmente da Direção-Geral das Migrações e dos Assuntos Internos da Comissão Europeia, Cláudia Joaquim, Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Ana Coelho, Presidente do Pessoas 2030, Mário Tavares da Silva, Vice-Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal e Sofia Borges Pereira, Presidente da Autoridade de Gestão do FAMI 2030. A moderação estava a cargo de Joel Paes, diretor de comunicação da CCDR Lisboa e Val do Tejo. E tem aqui, basicamente, o espaço do encontro. O encontro estava associado ao Fundo para Asilo, Migração e Integração, um sistema de financeiro europeu que apoia políticas de acolhimento, integração e asilo e gestão migratória. Porém, uma coisa é o programa de financiamento em cujo âmbito a iniciativa foi realizada, outra bastante diferente é a natureza concreta do serviço adquirido pela Secretaria-Geral do Governo, portanto dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, estas pessoas estouraram quase 20 mil euros, foram 19.900 para não haver procedimentos mais rígidos, estouraram quase 20 mil euros para discutir a invasão nacional. E, portanto, como se a coisa já não fosse má de início, agora ainda sabem que foram discutir mecanismos de financiamento europeu para acolher mais invasão em Portugal. É verdade. Portanto, é este o governo da trampa que têm e espero que continuem a votar nos mesmos, honestamente. Já chega a ser cansativo. Já tiveram mais do que oportunidades. As sondagens do Partido Socialista em primeiro não me choca que sejam, de certa forma, realidade, porque as pessoas saem do PSD e vão para o PS. Mas a ver se acordam, porque no espaço de 10, 20 anos Portugal poderá deixar de ser um país como nós o conhecemos. E as pessoas vão ter que tomar decisões. E as decisões, muitas das circunstâncias em que terão que ser tomadas decisões, não vão ser uma boa e uma má, vão ter duas medianas ou rascas para tomar. E portanto espero que tenham consciência disso. Era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.